Bom dia, boa tarde ou boa noite, desenvolvedores. Eu sou o Monin Ratu e hoje eu tô aqui para poder estrear a nossa série de vídeos sobre o Blender voltado para o Roblox. Então no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a interface do Blender, sobre alguns comandos básicos deles e principalmente sobre o Object Mode. Então, bora lá! Bom, então essa daqui é a nossa tela do Blender, ok? Para quem não conhece o software, ela parece um pouco intimidadora, ela parece que tem bastante informações, e de fato ela tem, mas é algo que a gente não precisa se preocupar tanto quando a gente está começando, porque até mesmo eu não utilizo tudo. Então tem várias coisas aqui que eu não faço a menor ideia de como funciona, e isso não tem problema nenhum. É um software muito completo que faz muita coisa, então você não precisa saber tudo de Blender, você só precisa saber o que você precisa saber para trabalhar, ok? Então no nosso caso, a gente vai começar com algo mais simples, tá? Eu vou apresentar um pouco a interface de forma geral, e a gente vai começar com aprendendo a manipular as coisas, ok? Para poder modelar de fato no Blender. Então essa parte principal aqui, onde tem o nosso objeto, onde tem essa área grande, esse grid, ele é o que a gente chama de viewport, tá? Ele é onde a gente consegue ver os nossos objetos em 3D, onde a gente vai trabalhar e editar eles, e ter uma ideia geral do que está acontecendo, ok? E aqui na direita a gente tem essa parte, que é o que a gente chama de Outliner, que é bem parecido com o Explorer do Studio, para quem já utiliza o Roblox Studio. Ele é onde tem as informações, os grupos, o nome dos nossos modelos, para a gente conseguir selecionar eles, caso tenha muita coisa na nossa tela, tá? Se isso daqui estiver bem organizadinho, a gente consegue selecionar tudo que a gente precisa, esconder algumas coisas, para poder visualizar de forma melhor a nossa viewport, ok? Como a gente está começando, a gente não vai prestar muita atenção nisso, porque a gente vai estar usando poucos objetos, mas em cenas mais complexas, então em projetos maiores, onde você tem diversos assets, isso aqui se torna bem importante para poder manter organizado, ok? Aqui embaixo, a gente tem como se fossem as propriedades do Roblox Studio, que é onde a gente tem diversas informações sobre o que está selecionado, onde a gente pode modificar algumas coisas e, enfim, alterar diversas coisas sobre o nosso objeto e sobre a nossa cena no geral. Aqui tem muita coisa mesmo, então vocês não precisam se atentar a muita coisa, tá? Eu vou mostrar o básico para vocês durante essa série de vídeos, então se vocês acompanharem direitinho, vocês vão aprender o que a gente acaba utilizando mais ou utilizando menos, para vocês não se preocuparem com coisa que não faz sentido por agora, ok? Então, essa daqui é a nossa aba de propriedades. E aqui à esquerda em cima a gente tem algumas outras coisinhas também que a gente vai mostrando para vocês ao longo da nossa série, ok? Mas o que a gente vai focar nesse episódio é essa parte aqui de cima, os modos, e essa partezinha aqui, essa área aqui, que é o tooltip, ok? Então, primeiramente, o Blender ele tem diversos modos para a gente poder trabalhar. A gente está atualmente no modo de objeto, mas se você clicar aqui, você vai ver que tem diversos outros modos, ok? E cada um deles tem a sua função específica, ok? O que a gente mais usa, pelo menos na parte de criação de jogo para o Roblox, é o Object Mode, o Edit Mode e o Texture Paint, ok? Esses daqui são os básicos, a gente vai passar por cada um deles durante os nossos vídeos. Então nesse a gente vai se atentar um pouco mais ao Object Mode, ok? O que esse modo faz? Qual que é a função dele? Como o próprio nome diz, ele é um modo de objeto. Então é aqui que a gente vai conseguir mover os nossos objetos, então as coisas estão em 3D, quando que a gente vai poder rotacionar, posicionar eles de forma melhor, mas a gente não vai conseguir editar o nosso objeto propriamente dito. Então nesse modo a gente não consegue realmente pegar um cubo e transformar ele em uma cartola, por exemplo. Não é nesse modo que a gente faz, ok? Aqui quando a gente clica em alguma coisa na nossa viewport, ele vai ficar com esse laranjinha ao redor, isso significa que ele está selecionado, ok? Então, com o nosso cubo selecionado, a gente precisa aprender agora a se movimentar por aqui para poder começar a realmente construir a nossa cena, construir o nosso objeto, ok? Então, a nossa câmera ela é controlada totalmente pelo mouse, ok? Quando você clica com o scroll do mouse, que é aquele botãozinho que faz a rolagem de página, por exemplo, se você clicar, segurar e mover, você vai ver que você vai conseguir meio que rotacionar a câmera ao redor do objeto. Tá bom? Então, de novo, você clica e move e você consegue rotacionar a câmera ao redor do objeto, ok? Além disso, se você, com o mesmo botão, rolar para frente ou para trás esse scroll do mouse, como se fosse uma página mesmo, você vai conseguir dar um zoom ou tirar um zoom da nossa cena, ok? E por último, para poder ter uma movimentação completa de câmera, se você segurar Shift
e arrastar esse mesmo botão, o clicar no botão de scroll e arrastar, você vai conseguir mover a sua câmera ao redor. Então, com uma combinação disso, a gente consegue mover, aproximar, rotacionar e conforme vocês forem treinando, vocês vão ter bastante controle disso e rapidinho vai ser fácil de poder movimentar a sua câmera. Mas no começo ela é um pouco complicada, então não tem problema se vocês não se acostumarem tão rápido. Eu demorei também para me acostumar, mas é importante saber mexer com isso, ok? Então, como eu dizia, o modo de objeto ele serve mais para a gente poder posicionar e fazer algumas alterações gerais no nosso modelo, ok? E quais alterações seriam essas? Bom, primeiramente a gente tem a tecla G, né, o atalho de mover. Quando você aperta G no seu teclado, você vai ver que o cubo, né, o que está selecionado, ele vai se mover junto com o seu mouse, ok? E você não precisa clicar em nada, é só apertar G e mover. E quando você achar uma posição nova interessante para o seu objeto, você pode clicar e ele vai ficar paradinho lá, ok? Da mesma forma, se você apertar G e mover, mas você não queria realmente mover, você apertou por engano, você pode clicar com o botão direito do seu mouse e ele vai desfazer a ação. Então, se você apertar G e mover sem querer, aperta com o botão direito que ele volta para onde você tirou. Ou então, se você queria mover de propósito, você aperta G e clica e ele vai ficar paradinho onde você posicionou, ok? Além disso, a gente também tem a movimento de rotação, que é a tecla R. Então, se você apertar R no seu teclado e mover o mouse, não precisa clicar também, você vai ver que o objeto ele vai girar conforme a gente gira o nosso mouse, tá bom? E assim como no modo de objetos, se você clicar com o seu botão esquerdo, ele vai posicionar, mas se você apertou sem querer, você pode sempre apertar no botão direito do seu mouse e ele vai desfazer essa ação, tá bom? E por último, a gente tem a escala, que funciona exatamente como as duas outras ferramentas. Você aperta S no seu teclado e movendo o mouse você consegue mudar o tamanho e clicando com o esquerdo você seleciona, né? Você deixa desse tamanho e com o botão direito você reseta esse tamanho, beleza? Então vocês viram que é um pouco estranho de se utilizar essas ferramentas, porque ela é meio dependente da câmera, então eu não consigo exatamente mover ele seguindo essa linha verde, por exemplo. É um pouco complicado, é um pouco difícil fazer isso nesse modo, mas o Blender ele tem algo que ajuda a gente nisso. Eu uso bastante, na realidade eu acho que uso 80% das vezes isso que eu vou ensinar vocês, mas que é o que a gente chama de travar no eixo, ok? Se vocês verem aqui na nossa viewport, tem essas linhas, uma linha verde e uma linha vermelha, e era para ter uma linha azul também, mas eu acabei tirando, então imagina que tem uma linha azul que passa de cima para baixo, e que se vocês forem prestar atenção com o layout, é a mesma cor que tem aqui. Então esse daqui é o nosso gimbal, tá? Ele mostra os eixos que tem no nosso mundo. Então, para algo 3D, a gente precisa de 3 eixos, né? 3 dimensões, que no caso é o X, o Y e o Z, e cada um deles tem a sua corzinha. Então, vocês vão ver que no eixo X aqui na viewport, a gente tem a linha vermelha, que corresponde ao eixo X, a linha verde, que corresponde ao eixo Y, e a linha azul, que a gente está imaginando aqui que existe, que corresponde ao eixo Z. Isso é interessante porque ele permite que a gente mova os nossos objetos com mais facilidade. Por exemplo, digamos que eu queria mover esse cubo para trás, então movendo ele nessa linha verde aqui, certo? Se eu apertar G e mover, vocês vão ver que ele não vai seguir exatamente isso. Mas se eu apertar Y no meu teclado, ele vai seguir exatamente o eixo Y, ok? Então ele vai seguir certinho a linha verde. Isso acontece para todas as linhas, então se eu apertar X no meu teclado, ele vai seguir o eixo X, que é a linha vermelha, e se eu apertar Z no meu teclado, ele vai seguir a linha azul, que é o eixo Z, tá bom? Isso é bem importante quando a gente quer posicionar as coisas com mais precisão, porque ele permite que a gente tenha um controle maior independente da câmera. Então você consegue posicionar uma câmera que facilite a forma de você ver o que você está fazendo, mas que não te limite na hora de movimentar. Então isso é algo bem importante de você prestar atenção, ok? Isso não se limita apenas ao movimento de grab, apenas a tecla G. Ela funciona em todas as transformações. Então se eu quiser mudar o tamanho do nosso cubo, para deixar ele um retângulo, se eu quiser esticar ele no eixo X, eu posso apertar S e X, que ele vai mudar o tamanho do nosso objeto só nesse eixo X. A mesma coisa para o Y e a mesma coisa para o Z. Então, com tudo isso, a gente já tem um controle bem grande do nosso objeto e é o que a gente faz na maior parte do tempo no modo de objeto, é exatamente isso, é posicionar os nossos modelos para que eles consigam ficar de uma forma correta no nosso objeto. Então aqui eu vou ativar um boneco do Roblox e eu vou posicionar isso daqui como se fosse uma cartola. Então se eu fosse fazer isso no modo normal, vocês vão ver que é complicado, eu teria que
ficar mudando a câmera várias vezes para poder posicionar isso desse jeito. Enquanto que se a gente for fazer do nosso modo, a gente só aperta Z, que a gente só quer subir ele. A gente quer talvez deixar ele um pouco menor, então a gente diminui aqui um S no eixo Z e posiciona ele aqui. E assim a gente consegue ter um controle maior do que a gente está fazendo no nosso Blender, ok? Bom, o modo de objeto ele também é onde a gente vai adicionar novos objetos na nossa cena. Então, digamos que você queira fazer algo, mas que você não queira começar com um cubo. Existe toda uma gama de objetos que a gente pode usar para poder começar. Então, para adicionar eles, a gente pode vir aqui em Edge, em Mesh, e aqui vocês podem ver que tem uma variedade enorme de coisas. O de vocês provavelmente vai ter menos opções, porque eu tenho diversos plugins e addons instalados no meu Blender. Então, se não tiver tudo isso, não tem problema. São coisas extras que às vezes eu acabo não usando muito também. Então, para quem está começando, não tem muito problema. Se atente só a esses aqui, beleza? Esses são os principais objetos que a gente pode adicionar. Então, a gente tem o cubo, que a gente já conhece. A gente tem a UV Sphere, que é uma bola que a gente costuma utilizar bastante para poder fazer algumas coisas, tá bom? Além disso, a gente tem também o nosso Icosphere, que ela é parecida com uma bola, mas ela é um pouco mais low poly, digamos assim. Vocês vão ver que ela tem uma triangulação, enquanto essa daqui é toda de quadradinho, beleza? O outro objeto que a gente tem também é o cilindro. Ele é bem útil, ele é literalmente um cilindro, então tá aqui, um cilindro. A gente tem o cone também, que é literalmente um cone. E a gente tem também, por último, o torus, que ele é como se fosse uma rosquinha. Então ele é essa forma aqui, tá bom? Eu não costumo utilizar muito ela, mas ela é muito boa para coisas específicas, como por exemplo os elos de uma corrente, ou então coisas que são cilíndricas e curvas. Eu costumo começar por elas, tá bom? Isso daqui é o que a gente chama de objeto 3D, pelo menos o que eu chamo de objeto 3D. Vocês vão entender por que eles têm esse nome, que é justamente porque eles são 3D. Existem também outras meshes que não são 3D propriamente dita, como o plane, que ele é literalmente um plano, então ele é na realidade 2D, porque ele não tem altura, ele só tem o eixo X e o eixo Y, então é um objeto de 2 dimensões. Além dele, a gente tem também o Circle, que é um círculo, também em 2 dimensões, porque ele não tem o eixo Z, ele só tem o Y e o X, beleza? Então são com esses objetos que a gente vai conseguir trabalhar no Blender, criando os nossos objetos mais complexos. Na realidade, tudo é uma forma geométrica, às vezes é só uma forma geométrica um pouco mais complexa do que as padrões. Então, trabalhando, editando elas, você vai conseguir transformar tudo isso em algo mais divertido, algo com mais detalhes, beleza? Bom, e eu vou aproveitar que a gente está com todos esses objetos aqui para poder falar sobre a seleção do Blender. Eu vou falar sobre isso no modo de objeto, mas ele vai funcionar para todos os outros modos, seja no Edit Mode, Sculpt Mode, qualquer outra coisa que você vai fazer, provavelmente vai estar seguindo essa linha de seleção. Então vocês vão ver que quando eu clico em um objeto, ele vai ficar com essa linha laranja, tá bom? Essa linha laranja ao redor significa que esse é o nosso objeto selecionado. Vocês vão ver que no Outliner ele também tem esse detalhe de quando a gente seleciona alguma coisa. Então, se eu selecionar o nosso torus, vocês vão ver que ele vai ficar azulzinho aqui com uma relevância. A seleção ela funciona tanto por aqui, na viewport, quanto pelo outliner. Então, se eu quiser selecionar o cone, eu não preciso vir aqui e clicar no cone. Eu posso simplesmente vir aqui e clicar no cone, que ele vai estar selecionado. Funciona exatamente igual, beleza? Além disso, você pode selecionar mais de um objeto por vez. Então, digamos que eu queira mover o cone, a bola e o torus para trás, no eixo X. Você teria que antes ir manualmente e movendo cada uma por eixo X, mas isso não é muito efetivo, você perde tempo fazendo isso todas as vezes. Então o que você pode fazer é selecionar todos esses objetos ao mesmo tempo. Para fazer isso, você clica no primeiro e você vai clicando, segurando o Shift nos outros objetos. Você vai ver que eles vão ficando um laranja um pouco mais escuro e o último que você clicou sempre vai ser um laranja mais forte. Isso no futuro vocês vão aprender, que é o objeto ativo e o objeto selecionado, mas por enquanto não faz muita diferença pra gente, beleza? Então agora que está com tudo isso selecionado, se eu apertar para mover no eixo X, você vai ver que todos esses objetos vão ser movidos no eixo X. Isso funciona igual no nosso Outliner, ok? Você pode clicar aqui no círculo
e se eu quiser selecionar de tudo até o plano, por exemplo, eu só seguro Shift e clico no plano, que vai selecionar tudo que está entre o plano e o Circle. Mas se eu quiser selecionar só o Circle e o Plane, por exemplo, eu clico no Circle e segurando o Ctrl eu vou clicar no Plane, ele vai selecionar só esses dois objetos e de novo, você pode mover eles sempre juntos, fazer todas as transformações com eles ao mesmo tempo, beleza? Isso, como eu falei, ele vai se repetir tanto no modo de edição quanto em outros modos, e vai facilitar na hora de você trabalhar com muita coisa ao mesmo tempo, porque você não vai precisar mover cada coisa uma por uma, você pode selecionar tudo e mover tudo de uma vez, beleza? Outra coisa que é importante, que eu vou falar aqui no modo de objeto, mas que também se aplica ao Blender inteiro, são alguns comandos de copiar, de duplicar, de consertar erros, que são padrões na maioria dos softwares. Então o Word, o Studio, ele também segue essas linhas gerais, que é o Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+V, o Ctrl+D, Shift+D no caso, e eu vou mostrar eles para vocês. Quando a gente está trabalhando, às vezes a gente comete erros. Então, digamos que eu queria que esse cilindro estivesse aqui, mas eu acabei movendo ele sem querer para cá. Para eu mover ele de volta para a posição que ele estava exatamente, é um pouco complicado. Então, para isso, a gente pode apertar o Ctrl+Z, que é a ferramenta de desfazer. Então, quando eu aperto o Ctrl+Z, vocês vão ver que ele vai voltar para a posição que ele estava. Então, se eu movi ele sem querer, eu posso apertar Ctrl+Z e ele vai voltar para onde ele estava antes, ok? Isso funciona com literalmente qualquer alteração que você fizer. Se você rotacionar seu objeto e apertar Ctrl+Z, ele vai voltar para como estava antes. Se você escalonar e apertar Ctrl+Z, ele também vai voltar. Ele funciona inclusive mais de uma vez. Digamos que eu rotacionei, movi e escalonei. Se eu for apertando Ctrl+Z, ele vai refazendo essas alterações uma por uma. Então, se eu apertar Ctrl+Z, ele vai mudar o tamanho, Ctrl+Z de novo, ele vai mudar a posição, e Ctrl+Z de novo, ele vai mudar a rotação. Então, ele vai ir desfazendo cada modificação que a gente fez uma por uma, beleza? Tem que ficar atento porque isso tem um limite, você consegue alterar, mas se o seu computador não for muito bom, eu não recomendo que você altere. Então, é bom prestar atenção conforme você vai trabalhando, para garantir que você não esteja errando, porque se você cometer um erro há muito tempo atrás, para você voltar, você vai perder uma pancada de trabalho que você já fez, e às vezes você nem vai ter Ctrl+Z o suficiente, entre aspas, para poder chegar no estado em que você queria, beleza? Bom, mas digamos que o meu cilindro esteja aqui, e eu sem querer apertei Ctrl+Z e mudei ele, eu fiz ele voltar para onde ele estava antes. Mas eu não queria que ele estivesse aqui, eu realmente queria que ele estivesse na posição onde ele estava. Então eu teria que dar um Ctrl+Z no meu Ctrl+Z. Só que isso não funciona assim. Então, quando isso acontece, a gente pode apertar Ctrl, Shift e Z e você vai refazer a ação que você desfez. É um pouco complicado, mas imagina que é um Ctrl+Z do Ctrl+Z. Eu acho que fica um pouco mais fácil de entender. Então, Ctrl+Z, você desfaz a ação que você acabou de fazer, e o Ctrl, Shift, Z, você desfaz o Ctrl+Z que você acabou de dar, ok? Então, fica atento a isso, ele também tem um limite, então cuidado na hora que você estiver trabalhando, porque você não tem tanta liberdade para trabalhar com essas coisas assim, beleza? Por último, outro comando importante que também vai se traduzir para o software inteiro são os comandos de duplicar e de copiar. Digamos que eu tenho aqui esse cilindro e eu queira um cilindro idêntico a ele. O que eu posso fazer é apertar Ctrl+C e você vai copiar ele, e com Ctrl+V você vai colar ele. Então, aqui vocês veem que não aconteceu nada, mas se vocês veem aqui na Explorer, você tem agora... Na Outliner, vocês vão ver que tem dois cilindros. Então, eu posso selecionar esse daqui e mover. Vocês vão ver que a gente tem agora dois cilindros. De forma alternativa, você pode apertar Shift-D no seu teclado. E ele já vai fazer esse copia e cola automático. E, além disso, ele já vai estar posicionado, grudado no seu mouse. Então, você pode mover ele da mesma forma que a ferramenta G funciona. Então, se eu quiser, por exemplo, subir, eu posso só apertar Z no meu teclado e ele vai travar no eixo Z e vai subir o nosso objeto. Então, com isso, a gente consegue pegar coisas que já estão prontas aqui na nossa área de trabalho e ir duplicando elas e, enfim, posicionando elas de qualquer maneira que a gente queira, beleza? E como eu disse, isso daqui ele vai ser duplicado durante o Blender inteiro, então sempre que você quiser duplicar ou copiar e colar alguma coisa, vão ser os mesmos comandos, o Shift-D e o Ctrl+C, Ctrl+V. E é interessante porque você aprende isso uma vez e você não vai precisar ficar reaprendendo isso
para cada tipo de trabalho, entre aspas, que você está fazendo no Blender, beleza? Então acho que no modo de objeto é isso que eu tenho para apresentar para vocês. Eu obviamente falei de algumas coisas que vão ser traduzidas para os próximos episódios, então eu recomendo que você veja toda a série para você poder ter um entendimento completo, pelo menos inicial, do software, para você poder conseguir aí sim ir estudando e melhorando a sua técnica. Então nos próximos episódios a gente vai estar falando um pouco sobre o modo de edição, sobre alguns modificadores e principalmente sobre como fazer texturas e o mapeamento V do nosso objeto. Então eu vejo vocês na próxima. Obrigado.